Fala pessoal, professor Rian aqui para mais uma aula de revisão em cima de questões de concurso. Lembrando que esse projeto nós temos como objetivo de responder algumas questões que já caíram em concursos de perícia criminal e em cima dessas questões fazer revisões dos principais tópicos, dos principais pontos que podem cair no seu concurso. Então nós vamos iniciar hoje um bloco de resolução de questões acerca do tema química analítica. Um tema muito cobrado, um tema massivamente cobrado pelas provas de concurso de perícia criminal, principalmente das áreas de química e área de farmácia. Então a gente vai bater alguns pontos. Vão ser vários vídeos, vão ser várias aulas, a fim da gente conseguir contemplar todos os principais pontos a serem revisados para o seu concurso. Combinado? Então, sem mais delongas, pau no burro, vamos trabalhar. A primeira questão que eu trago, e já trago com uma certa ressalva para você, de que esse tema ele cai bastante. Química analítica, por si só, já é bastante cobrado nas provas de concurso para a área de perito criminal. Por quê? Porque uma das atribuições do perito com formação em farmácia ou química é ir para o laboratório fazer análises. E indo ao laboratório fazer análises, ele vai se deparar, ele vai entrar em contato com equipamentos e ele vai ter que aplicar técnicas de análise. Então, nada mais justo do que avaliar o candidato acerca dos seus conhecimentos sobre essas técnicas e sobre os equipamentos, funcionamento e interpretações de resultados. Bacana? Mas calma, eu sei que são muitas técnicas, eu sei que são muitos equipamentos, e você, por exemplo, quando coloca lá no edital Química Analítica, poxa, é um mundo de coisas para ser estudado, eu concordo com você. Mas a minha função aqui é justamente filtrar somente aquilo que cai, somente aquilo que é mais cobrado. Pode sim cair uma questão que eu não tenha falado aqui? Claro que pode, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, mas a minha função aqui é fazer essa filtragem para te colocar no rumo daquilo que mais cai. E um dos assuntos que mais caem dentro da química analítica, sem dúvida alguma, é espectrofotometria no ultravioleta e visível. Então você precisa conhecer essa técnica, porque é uma técnica básica, é uma técnica elementar. É uma técnica de baixo custo que, basicamente, todo laboratório de análises possui esse equipamento e aplica essa técnica. Então, você precisa conhecer bem essa técnica. Precisa conhecer nos detalhes que a gente vai abordar. Então, a primeira questão, ela vem trazendo justamente acerca desse tema. As determinações espectrofotométricas são fundamentadas na teoria ondulatória, que relaciona a energia da radiação eletromagnética, sua frequência e o comprimento de onda. Sobre essas grandezas, é correto afirmar. Antes de irmos para os itens em si, gostaria de fazer com vocês uma breve revisão sobre o que esse enunciado falou. Então, ele está te apresentando um modelo ondulatório das ondas eletromagnéticas. Lembre-se que a onda eletromagnética ela pode ser representada conforme mostrado aqui na figura, né? Onde você tem, de fato, um formato de onda, né? Onde você tem dois picos e aqui você tem os vales, as partes mais rebaixadas. O que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que as ondas elas possuem comprimentos. E o que é o comprimento de onda? É a distância entre dois picos. Está observando? Lembre, a luz, né? E aí tanto a luz visível quanto a luz que você não enxerga, ela é uma onda eletromagnética. E essa onda, ela vai ter um comprimento específico. Esse comprimento específico, ele é representado por uma letra grega chamada lambda. Lambda, ok? Então, o comprimento é a distância entre dois picos. Concorda? E o que é a frequência da onda, senhores? A frequência da onda é a quantidade de oscilações que ele vai ter em um segundo. De forma mais simples, para que você entenda, a frequência da onda é a quantidade de ondas que vai ter. Por exemplo, aqui nesse espaço determinado,
eu tenho essa quantidade de ondas. Se eu pegar o mesmo espaço, a mesma distância, e agora desenhar ondas desta maneira, você concorda que aqui embaixo tem uma frequência menor do que aqui em cima? Tem uma frequência menor, eu consigo contar menos ondas do que aqui em cima. Então, a frequência, senhores, lembre-se, aqui a gente está estudando para concurso público. Aqui o seu objetivo não é fazer doutorado em química analítica. Nem eu me atreveria a ensiná-los em tal nível de profundidade. Aqui o que eu quero que você aprenda é a resolver questões, fazer concurso e ser aprovado. Então, o que é a frequência? É a quantidade de ondas que você consegue enxergar naquele espaço. Quanto mais distantes estiverem dois picos, menor a frequência, concorda? Ou seja, senhores, o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à sua frequência. Quanto mais distante forem dois picos, menor a frequência. Perfeito? Assim como quanto mais próximo estiver dois picos, maior a frequência. Perfeito? Então, a frequência é o número de oscilações. Isso aqui é a definição oficial. Mas, para que você entenda, é a quantidade de ondas que você consegue enxergar naquele espaço. Aqui eu tenho uma frequência 1 e uma frequência 2. Para que você entenda melhor, a frequência 1 ela é maior do que a frequência 2. Perfeito? E o terceiro conceito dentro dessa temática que você precisa guardar é o conceito de energia. E aqui eu não vou entrar nas definições da energia eletromagnética, tá? O que é que eu quero que você saiba? E para isso eu preciso que você faça uma correlação. Você já foi à academia ou então fez algum exercício funcional onde precisou movimentar aquelas cordas navais? Ficou batendo aquela corda no chão? Eu te pergunto, se você já passou por isso, você cansa mais fazendo mais movimentos ondulatórios ou fazendo aquela preguiça monstra, subindo e descendo bem lentamente? Você gasta mais energia quando o seu movimento é intenso e você observa mais ondas sendo produzidas com aquela corda. Então, isso quer dizer que quanto maior a frequência de uma onda, maior vai ser a energia que ela carrega. Dessa mesma forma, você já pode interpretar, através dessa correlação que nós fizemos entre comprimento e frequência, que quanto maior o comprimento de onda, menor será a energia que ela carrega. Perfeito? Isso é fundamental que você entenda para que a gente possa passar para os próximos conceitos. Vou apagar aqui as anotações para que a gente possa lhe mostrar mais algumas correlações. Essa correlação aqui que eu já mostrei, comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, quanto maior a distância entre dois picos, menor será a frequência. Essa correlação exata ela é dada com uma constante que é a velocidade da luz. Você sabe que a velocidade da luz é constante e não muda. A outra correlação que eu preciso que você lembre, que já foi falado, é que quanto maior a frequência, e calma, essa representação também significa frequência, tá? É a mesma coisa. Quanto maior a frequência, maior a energia. É só você lembrar da sua experiência na academia com preguiça, né? Fazendo aquela corda naval. E aí a onda fica bem lenta, você fica... Enfim, você gasta menos energia. Essa constante utilizada nessa determinação é a constante de Planck. Eu deixei os valores aqui, mas vocês não precisam se preocupar, tá? Se caso caia alguma questão, principalmente na área de farmácia é mais difícil cair cálculos nesse sentido. Mas caso caia, ele já dá no enunciado, tá? Você não precisa guardar no seu HD isso aí, não, tá? Não vai gastar espaço à toa, não. Perfeito? Então vamos voltar na questão. Na questão, a letra A, ele diz: o comprimento de onda e a frequência são diretamente proporcionais. Não, tá errado, né? São inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência.
A energia, ela é diretamente proporcional à frequência e ao comprimento de onda. Aqui estaria correto se a alternativa terminasse aqui, né? Não. Ele, de fato, é diretamente proporcional à frequência. Pega lá a constantezinha de Planck. Mas ao comprimento, não. Até porque o comprimento e a frequência são inversamente proporcionais. Letra C. A energia é inversamente proporcional à frequência. Para com isso, tá? É diretamente proporcional. E letra D. A energia é inversamente proporcional à frequência. Cai no mesmo erro. Tem nem o que se discutir. E por fim, a letra A. A energia é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Perfeito? Questão mais fácil do que essa, não tem. Você só precisava lembrar desses conceitos de comprimento e de frequência de onda e associá-los ao conceito de energia. Tenho certeza que você não vai mais esquecer. Vamos para a segunda questão? Antes de falar da segunda questão, quero lembrar vocês dessa figura, né? É uma figura bem conhecida. Você tem várias literaturas que representam ela de diferentes maneiras e que mostram os diferentes comprimentos de onda. Perfeito? Então você tem diferentes comprimentos de onda. Observa só aquilo que eu mostrei para vocês no slide passado. Aqui é a onda com comprimentos largos. Tá vendo que a distância entre dois picos é muito maior do que se fosse aqui? Tá vendo que x é muito maior do que y? Ou seja, desse lado, você tem comprimentos de ondas maiores. E esses comprimentos de ondas vão diminuindo à medida que ele vai passando aqui para o lado esquerdo. Perfeito? Então, para cá, aumenta o comprimento de onda e para cá diminui o comprimento de onda. Agora, o que você precisa lembrar é, se eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento o quê? Eu aumento a frequência. Se eu aumento a frequência, eu aumento a energia. Então, para cá, você tem uma energia maior. Uma energia maior. É você com vontade de ir para a academia. Se mexe aquela corda com a maior força e a corda fica parecendo com isso aqui. Agora, se você está com preguiça, ela fica com essas ondas bem esparçadas. Perfeito? Até aqui tudo bem, né? Vamos lá, para a próxima informação. A questão do tipo de onda que você percebe. Na verdade, não é o tipo de onda, né? Que você percebe. Mas o tipo de onda eletromagnética que está envolvida em cada uma dessas frequências. Você vê que aqui tem maior frequência e, consequentemente, maior energia são os raios gama. Tem maior frequência, tem menor comprimento de onda, tem maior energia. É por isso que o Bruce Banner se transformou no Hulk, né? Raios gamas, energia altíssima. Depois você tem raio-x, e é por isso que o raio-x também tem essa capacidade, não de te transformar em Hulk, tá? Mas tem essa capacidade cancerígena de induzir o câncer. Você sabe disso, né? Tanto que os técnicos de radiologia, eles têm características de trabalho diferentes dos demais profissionais. Então, por quê? Porque a energia do raio-x, ela também carrega, o raio-x, ela também carrega uma grande energia, devido a essa frequência maior. E aí a gente passa para o próximo, que são as radiações ultravioletas. Professor, eu sei também que radiação ultravioleta pode induzir o câncer, principalmente o câncer de pele, correto? E a justificativa também está aqui, porque a radiação ultravioleta ela também tem uma frequência um pouco maior do que a normal. E o que seria essa radiação normal? A gente considera a radiação normal a radiação visível, a radiação que você consegue captar através da visão, que é a radiação visível, o espectro da radiação visível, né? São todas as cores do arco-íris, são todas as cores visíveis. Depois, se eu continuar diminuindo a frequência, eu vou para a radiação infravermelha. Na radiação infravermelha, você não consegue enxergar. Tanto que a radiação infravermelha já está com um comprimento de onda maior, frequência menor,
e é utilizado equipamentos especiais para que você consiga captar essa radiação, por exemplo, na visão, né? Que são os equipamentos de infravermelho ou de visão noturna. Descendo mais, você tem as micro-ondas e, por fim, as radiações de rádio. Perfeito? Beleza, professor. Peguei essa informação, lembrei. A gente estudou isso na faculdade. O que é que você precisa lembrar? Essa sequência aqui, tá? Essa sequência. Você não precisa lembrar de raio gama, raio X, não. Micro-ondas, não. O que é que você precisa lembrar? Essa sequência ultravioleta, visível e infravermelha. Lembrando, é só você lembrar, ultravioleta, professor, dá câncer, então a energia é alta, a frequência é alta. Então, ultravioleta é que tem maior frequência. Depois vem visível, depois vem infravermelho. Pegou? Tranquilo? Por que que isso vai ser importante para a gente? Porque um dos equipamentos que a gente vai revisar na aula de hoje vai ser o espectrofotômetro que absorve no ultravioleta e no visível. Então, a gente vai trabalhar com comprimentos de onda nessa faixa do ultravioleta e do visível. Perfeito? Tranquilo? E a parte você tem os equipamentos de infravermelho, tá? Vão ser discutidos, vão ser passados para vocês em outra oportunidade. Mas na aula de hoje, ultravioleta e visível. Vamos para a segunda questão? Na segunda questão, quanto à espectroscopia ou espectrofotometria, dá no mesmo, tá, senhores? É correto afirmar que essa técnica utiliza. Vamos lá. Espectrofotometria no ultravioleta e visível. O que é que essa questão queria de você? Queria saber se você tinha conhecimento de qual é o comprimento, qual é a faixa de comprimento de onda que pega desde o ultravioleta até o visível. Eu sei, é uma questão um pouco, podemos dizer, um pouco decorativa para quem não tem o hábito de operar, de mexer nesses equipamentos. Mas para quem já mexe, ou quem já mexeu no espectrofotômetro, isso fica tranquilíssimo, tá? Por quê? Porque sempre que você está operando esse equipamento, você tem duas opções. Ou você pode botar o equipamento para utilizar um único comprimento de onda específico para aquela análise que você quer, para aquela substância que você está analisando, ou você pode fazer uma varredura. E nessa varredura, você faz passar pela substância que você está analisando todos os comprimentos de onda, do ultravioleta até o visível. E nessa operação, você calibra o seu equipamento, perdão, não é que você calibra, você configura o seu equipamento para começar, por exemplo, no 160 e ir até o 780. É claro, você pode alterar isso, tá? Normalmente, eu, quando estou operando o equipamento de espectrofotômetro, que vou fazer uma varredura, eu começo sempre ali do 200 nanômetros. Porque, normalmente, abaixo de 200 nanômetros, para ser mais preciso, abaixo de 150 nanômetros, as medições, né, as absorções, elas são erráticas. Elas não vão te fornecer um dado muito confiável. Então, a gente consegue colocar a partir de 200, tá? Até o final do visível, que é no 780, perfeito? Então, guarda essa informação, porque ela pode ser cobrada de você. Quais são os comprimentos de onda no ultravioleta e no visível? Professor, isso é decorativo? Isso é Não, isso é extremamente relevante, porque faz parte da configuração do equipamento enquanto você estiver operando, uma vez como perito criminal. Perfeito? Então, senhores, eu deixei aqui para você exatamente o que é essa varredura, né? O resultado de uma varredura feita. Aqui eu peguei uma imagem aleatória da internet com uma varredura, não sei qual é a substância. Mas suponhamos que você esteja analisando um fármaco X. E você não conhece qual é o comportamento desse fármaco no espectro. Então, você vai passar por ele todos os comprimentos de onda. Alguns comprimentos de onda, esse fármaco vai absorver mais e outros ele vai absorver menos. E essa varredura feita, ele vai te mostrar exatamente isso. Quais são os comprimentos de onda
que o teu fármaco X absorve mais e absorve menos. Então, você percebe que no eixo da horizontal, você tem aqui, ó, todos os comprimentos de onda, o lambda. Suponhamos, começando do 200 ou do 150 até o 780. Vou colocar aqui igual da questão, tá? 160 até o 780. E no eixo da vertical, ele vai dizer quanto daquela radiação o fármaco, a molécula, absorveu. Então, você percebe que nessa varredura você tem um pico aqui, próximo de 300, e você tem alguns picos aqui, próximo de 400, 500, né? Ou seja, para que isso serve? Isso normalmente serve quando você não conhece as características daquilo que você está analisando. E determinando isso, através da varredura, você consegue estabelecer qual é o pico, qual é o comprimento de onda que ele mais absorve. E a partir daí fazer outras análises. Perfeito? Então, senhores, até, só lembrando, de 160 até 380, mais ou menos, você tem o ultravioleta sendo analisado. Do 380 até o 780 nanômetros, tá? Lembrando que a grandeza, né, vai ser dada em nanômetros, que é 10 a menos 9 metros. Você tem a radiação visível, perfeito? Guarda isso para sua prova. E aqui tem só a imagem do equipamento, para que você possa se familiarizar. Você abre essa caixinha aqui, nessa caixinha tem um espaço que você vai botar uma cubeta. Uma cubeta parece um copinho, tá? Você vai colocar dentro dessa cubeta a solução diluída daquilo que você está analisando, do fármaco, ou da substância, ou da droga que você está analisando. Uma vez que você coloca a cubeta aqui, o equipamento vai fazer passar uma radiação e vai captar aquilo que conseguir atravessar essa cubeta. Então, aqui você tem um detector. E aqui você tem uma fonte. A fonte vai emitir a radiação, vai passar pela cubeta, que tem a solução com a droga ou com a substância que você está analisando, e depois tem um detector. Só que essa substância, devido às suas moléculas, às características das suas moléculas, elas podem absorver em determinados comprimentos de onda. Ou seja, aquilo que vai ser detectado não é igual àquilo que foi emitido inicialmente. Pegou? Por quê? Porque parte ficou aqui na substância, parte ficou na molécula. E é isso que o equipamento detecta. Perfeito? Terceira questão. Uma questão da Polícia Científica do Acre. As aplicações forenses da espectroscopia ultravioleta visível incluem análises de narcóticos e testes para drogas. No teste do bafômetro, por exemplo, a quantidade de álcool no sangue pode ser determinada borbulhando-se o ar da respiração em uma solução acidificada, normalmente com ácido sulfúrico, de dicromato de potássio. O etanol presente na respiração é oxidado pelo dicromato, produzindo então o ácido acético e o cromo 3+. A concentração de etanol na amostra de respiração é determinada com base na diminuição da concentração do íon dicromato na solução, que pode ser monitorada pela diminuição da absorvância em 440 nanômetros. Eu considero, senhores, essa questão uma questão difícil. Por que uma questão difícil? Porque ela vai pedir de você, candidato, um conhecimento específico, um detalhe específico, que é esse que a gente vai mostrar agora. Ao mesmo tempo, eu considero também uma questão de grande relevância. Por quê? Porque ela pega o candidato e coloca ele dentro de um cenário prático da sua profissão. O perito ele vai precisar conhecer esses pormenores do que acontece, por exemplo, numa análise do bafômetro. Então, vamos lá. Esse item, essa questão, ela está correta, tá? E por que ela está correta?
Porque ela vai falar da reação que acontece entre o etanol, eu deixei até mostrado aqui a reação para vocês, reação de oxirredução, entre o etanol e o dicromato de potássio. Então, o etanol ele vai sofrer uma oxidação. E essa oxidação vai vir de onde? Vai vir exatamente do dicromato. Perfeito? Então, o dicromato ele vai promover a oxidação do etanol. E como é que ele vai medir, então, a quantidade de etanol? Através da quantidade de dicromato consumida na reação. Perceba só, quanto mais etanol eu tiver, mais dicromato eu vou gastar para que a reação de oxirredução aconteça. Concorda? Quanto mais etanol, porque o dicromato de potássio, perdão, ele está em excesso. Então, enquanto tiver etanol, haverá dicromato de potássio reagindo. Ou seja, quando o etanol acabar, o dicromato para. Pegou? Então, ele vai medir, no final das contas, essa variação do nível inicial do íon dicromato para o nível final, porque parte dele vai ser gasta oxidando o etanol. A ideia é essa. Perfeito? Qual é a informação que você precisava ter para responder a questão? A informação é saber que o dicromato de potássio, o íon dicromato, ele tem uma coloração alaranjada. Ele tem uma coloração alaranjada. E que essa coloração alaranjada, só pelo fato dele ter cor, quer dizer que ele absorve no ultravioleta, perfeito? Saiba disso. Toda solução que você pegar para analisar no espectrofotômetro e essa solução tiver cor, for púrpura, for azulada, for alaranjada, for avermelhada, isso quer dizer que aquela solução, aquela substância que está diluída na solução, ela já vai absorver no visível. Perfeito? Professor, e se for transparente? Se for transparente, você não pode afirmar que ela vai absorver. Concorda? Pode absorver, como pode não absorver. Uma certeza que você tem cor, vai absorver no visível. Pelo menos no visível. Então, o íon dicromato, ele é laranja. E, de fato, ele vai absorver no comprimento de onda de 440 nanômetros. Então, o item está correto por quê? Porque quanto mais consumido será o dicromato de potássio, menor vai diminuir a concentração dele. Concorda? Ele vai ser consumido, vai diminuir a sua concentração. E se vai diminuir a concentração, vai diminuir a absorbância. Vai diminuir a absorbância. Por quê? E já te adianto a lei de Lambert-B. A absorbância ela é diretamente proporcional à concentração. Então, a absorbância ela é diretamente proporcional à concentração. Quanto menor for a concentração daquilo que eu estou analisando, menor vai ser a absorbância dele. E faz sentido, né? Porque quanto menor a concentração, menos moléculas você tem naquela solução. Se menos moléculas eu tenho na solução, menos ele vai absorver a energia que está passando por ela. Pegou a ideia? Vamos lá. Quarta questão. Na quarta questão, também uma questão do CESP, de correto e errado, mas de uma prova de papiloscopista, né? Uma prova para o cargo de papiloscopista. A gente já falou em vídeos anteriores, né, de resolução de questões, um pouco sobre esse cargo. É um cargo super interessante, que na Polícia Federal é separado do perito criminal. Em outras polícias estaduais, né, por exemplo, as polícias técnico-científicas de alguns estados, você tem o papiloscopista dentro do quadro de peritos. Ou seja, o cargo é um só, é perito criminal. E esse perito ele vai fazer atribuições do próprio perito, como também atribuições de papiloscopistas. Perfeito? Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu posso estar falando um pouco sobre esses cargos para vocês. Vamos lá, quarta questão. Com base na lei de Lambert-B, a absorbância ou absorbância, tá no mesmo, de uma amostra ela cresce exponencialmente com a concentração molar
da solução. Veja só, antes da gente responder, vamos revisar aqui o que acontece na espectrofotometria ultravioleta e visível. Você tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz vai passar... Calma, antes de eu falar do que ela vai passar, deixa eu falar o que é que contém o equipamento, tá? Você tem uma fonte de luz, você tem a sua amostra na cubeta e você tem um detector. Qual é a ideia do equipamento? A fonte de luz vai emitir luz em diferentes comprimentos de ondas que vão atravessar a tua amostra, que tem aqui dissolvida a substância que você quer analisar, e parte dessa luz vai ficar retida nas substâncias. Ela vai ver a luz e vai se abraçar com aquela luz, com aquele comprimento de onda. E vai passar o quê para o detector? O resto. O resto vai passar. E o que é que o equipamento vai fazer? Vai fazer justamente essa medição. Essa medição da diferença entre a luz que chega no detector da luz que foi emitida pela fonte. Pegou a ideia? Ou seja, na lei de Lambert-Eaton, ele diz que quanto mais moléculas tiver dissolvida aqui, mais a luz vai ficar retida naquele comprimento de onda daquela molécula. Pegou a ideia? Quanto menos moléculas, menor vai ser essa absorvância. Se menor vai ser a absorvância, senhores, mais vai passar. Se eu estou me abraçando a pouca luz, mais vai passar. Se mais vai passar, mais vai ser transmitida. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a absorvância ela é inversamente proporcional à transmitância. Transmitância. O que é a transmitância? Essa quantidade que consegue chegar, que é captada pelo detector. E o que é a absorvância? A quantidade que é absorvida. Pegou essa ideia? Tranquilo? Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é, eu disse que o equipamento ele pode funcionar basicamente em duas configurações. Ele pode ser análise de comprimento de onda específico, ou ele pode ser configurado para fazer uma varredura. Na análise de comprimento de onda específico, você utiliza um monocromador. O que é esse monocromador? Ele seleciona um comprimento de onda que você quer trabalhar. Por exemplo, você sabe lá que o dicromato de potássio ele absorve no 440 nanômetros, né? Esse é o comprimento de onda dele. Eu te pergunto, se tu está analisando a quantidade de dicromato de potássio nessa solução, tu vai fazer varredura? Tu vai botar o equipamento para fornecer energia de 200 aos 780 nanômetros? Tu vai fazer isso? Não, é perda de tempo. Você vai selecionar o monocromador dele para pegar somente o comprimento de onda de 440 nanômetros, tá? Porque você sabe que ele só vai absorver nesse comprimento. Perdão, não é que ele só vai absorver nesse comprimento. Esse comprimento é o que ele mais absorve. Então, você trabalha nessa função. E o monocromador ele serve justamente para selecionar esse comprimento de onda que você quer trabalhar. Perfeito? Um outro fato que os senhores precisam lembrar é que a absorvância ela é diretamente proporcional à concentração. Então, você pode criar, então, uma função de reta, onde, através dessa função de reta, você consegue determinar a concentração se você souber a absorvância. E essa é a magia da espectrofotometria ultravioleta visível. Você saber determinar uma concentração a partir de uma determinada absorvância. Como é que você pode fazer isso? Através de uma curva de calibração. Uma curva de calibração. Você tem uma substância específica, vou tirar aqui a glicose e vou botar o dicromato que a gente já estava trabalhando, dicromato. Você sabe que o dicromato de potássio ele absorve no 440 nanômetros. Estou sendo repetitivo para você guardar essa informação. Você então vai preparar soluções de concentrações crescentes de dicromato.
e vai medir nesse comprimento de onda quanto essas soluções vão absorver. Então, suponhamos aqui, no 0,05 miligramas por ml, ele absorve esse valor. Se eu aumentar para 0,1, ele já vai absorver um pouco mais. Se eu aumentar para 0,15, ele já vai absorver um pouco mais. E 0,20, professor, já vai absorver mais. Devido a essa característica da lei de Lambert-Beer, que diz que a absorbância é diretamente proporcional à concentração daquilo que você está analisando, então você chega na conclusão de que, se você preparar concentrações crescentes, você terá absorbâncias crescentes, a ponto de você criar uma reta. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Apaga isso que eu falei. Não é que ele vai criar uma reta, tá? Até porque eu vou mostrar que vai ter questões onde ele fala em reta e vai estar errado. Ele vai ser linear. E você vai ter uma característica de linearidade, que não vai ser uma reta precisa, não vai ser uma reta perfeita. E se eu tenho uma linearidade parecida com uma reta, eu consigo então determinar uma função de reta, uma função de primeiro grau, aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental. Y igual a AX mais B, onde Y, senhores, é a sua absorbância. O X vai ser a sua concentração. E o A e o B você vai determinar experimentalmente fazendo essas análises crescentes. Então, o Y vai ser a sua absorbância e o X vai ser a sua concentração. O A, senhores, esse A, esse fatorzinho aqui, A, vai ser a inclinação da reta. Ela pode estar mais inclinada ou ela pode estar mais deitada. Perfeito? Então, sabendo disso, determinando experimentalmente essa função de reta, conforme mostrado aqui, de forma bem aleatória, eu também peguei na internet esse estudo, que é até com a glicose, sabendo dessa função de reta, y igual a 0,3496x menos alguma coisa, qualquer absorbância que eu medir, eu vou conseguir encontrar a concentração. Pegou a ideia? Então, você tirou ali o sangue de um paciente e você não sabe quanto de glicose tem naquele sangue, mas você consegue medir a quantidade de glicose colocando aquele sangue em um equipamento, um espectrofotômetro, que vai te dar uma absorbância. Essa absorbância, então, você coloca nessa equaçãozinha, você não precisa nem de calculadora para resolver, e aí você vai ter a concentração específica. Perfeito? Lembraram desses detalhes? Então, a alternativa, senhores, está errada, tá? Está errada. Deixa eu apagar aqui. Então, a alternativa está errada. Por quê? Porque ela fala que vai crescer exponencialmente. Não é exponencialmente, senhores. Vai crescer linearmente. Perfeito? Então, a alternativa é errada. Bom, pessoal, devido ao passar do tempo, a gente vai interromper esse vídeo agora. E eu convido a você, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado prontamente. Me siga também nas redes sociais para que tenha mais informações, mais dicas, e também saiba quando tiver vídeos novos, beleza? Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo para dar continuidade nesse bloco de questões. Tchau, tchau, até mais!